Aviso: o vídeo a seguir não é recomendável para menores de 16 anos, já que vai ter temas bem sensíveis, como conteúdo not safe for work e drama, e pode gerar gatilhos. Se você não se sente confortável com temas assim, eu aconselho a você não assistir esse vídeo. Você foi avisado. A comunidade furry possui seus momentos divertidos e únicos, com cada um desses furries se expressando por meio da arte ou das suas próprias fursuits, e também por meio desse lado da comunidade possui os seus memes também. Mas você conhece o meme do Boy Kisser? Boy Kisser. Pra quem está por dentro da comunidade furry, com certeza deve se lembrar desse icônico meme que marcou a comunidade furry. Mas pra quem não conhece ou não sabia o que é o Boy Kisser, bom, eu vou estar explicando da onde ele surgiu e se ele ainda é relevante para os dias atuais. Então vamos lá. O surgimento desse personagem, antes de ele se tornar viral, teve a sua primeira aparição em torno de 2022 e foi postado por um animador chamado Mouse Mice. E o gato, que não tinha um nome, ele foi criado apenas para criar animação no Flipnote Studios, que era um aplicativo de animação presente no Nintendo DS. Então essa animação desse gato branco foi postada lá no Twitter. Ele não se tornou viral de imediato, já que a proposta dessa animação era apenas ser como um treino, mas depois de alguns meses, esse GIF recebeu em torno de 3.100 likes no Twitter. Mas esse gato só começou a ser reconhecido depois que uma usuária no Reddit postou um GIF desse gato com a seguinte legenda: "É assim que você se parece dizendo essa merda." E essa postagem acabou recebendo 2.400 upvotes, mas essa postagem originalmente tinha surgido lá no Twitter, em 25 de junho de 2022, com aproximadamente 4.500 likes. Então foi a partir daí que esse gato, que ainda não tinha um nome pré-definido, começou a ter notoriedade. Mas foi a partir do ano seguinte que esse gato acabou tendo o seu slogan, que todo mundo conhece: "You like to kiss boys, don't you?" Mas antes dessa frase surgir, um outro usuário no Twitter, que não tem muitas informações, tinha colocado uma legenda nesse primeiro GIF da Mouse Mice: "Oh, you like boys, you are a boy kisser." Não se sabe quem postou esse GIF, se ele veio de um usuário anônimo do Discord, mas acabou surgindo um print do Discord com uma variante do boy kisser, o girl kisser. Mas foi a partir do dia 10 de janeiro, um outro usuário tinha deixado os olhos desse gato pretos e adicionou a legenda que virou o seu slogan: "You like kissing boys, don't you?" E essa publicação rapidamente se tornou viral na fandom, com mais de 6.700 likes em apenas 2 meses. E em 13 de janeiro, o youtuber Fantasma havia postado um vídeo original onde tinha esse GIF, que chegou a alcançar mais de 28.600 views e 1.000 likes em apenas 2 meses. Esse gato só começou a se popularizar depois dessas publicações. Também quando surgiram várias postagens semelhantes dele no Reddit, com diferentes títulos até o mês de fevereiro, tornando o texto desse gato em um meme explorável com diferentes variantes, como por exemplo, a mesma imagem só que no efeito negativo, ou diferentes interpretações, sendo bonitos, cômicos ou até duvidosos. Então foi daí que surgiu o nome Boy Kisser. Ele acabou sendo usado como uma parte da fandom para promover a comunidade LGBTQIA+, e os fanboys, esse estilo que é atrativo para alguns furries. E também uma outra coisa que acabou surgindo é que é interessante, é uma música do Boy Kisser, publicada pelo youtuber e compositor Studi07 em 7 de junho. Contém visuais de várias animações já feitas, além de alguns sons de miau do compositor de música do Mario Paint. Bom, enquanto a Mouse Mice, o seu estilo artístico era completamente único. Embora tivesse alguns um pouco sus, era muito bem feito. Mas o que aconteceu com essa artista é que assim, depois que surgiram esses memes desse gato, começou a surgir vários comentários negativos atacando ela. Sem contar que ela comentou que ela havia sido manipulada a produzir conteúdos not safe for work de Ferais e Cub, que pra quem não sabe o que é Cub significa de personagens menores de idade. Essa acusação surgiu em 7 de abril depois que ela postou uma arte not safe for work do Umbreon, e ela acabou sendo acusada de zoofilia, e que o namorado dela fazia o mesmo, mas não tem provas para afirmar se ela realmente era zoófila. Só que na época, que era 2023, ela tinha 19 anos, e ela era assexual. Mas tem um ponto nisso: ela foi aliciada por alguém mais velho do que ela, fazendo ela acreditar que desenhar essas coisas era normal, e criaram boatos de que ela tinha interesse em animais. Só que a Mouse Mice não é uma zoófila, já que ela acabou sendo aliciada. E eu vou falar a minha opinião, que pode ser um pouco polêmica. Arts not safe for work de Ferais é controverso? Sim, é controverso. Mas contanto que essa arte não esteja voltada a animais de verdade, que seja apenas como um meio de arte, então ok, beleza. Aí já não chega a ser tão abominável assim, dependendo da situação. Mas é aquilo, tem que saber direcionar esse conteúdo para um local certo e não público. Mas segundo as informações,
mais. Esse usuário que fez essa acusação contra a Mouse Mice acredita que a sexualização de pokémons humanizados, como a Gardevoir e o Meowscarada, é o reflexo da zoofilia. Olha, eu tenho meus argumentos sobre isso. Assim, não é errado humanizar personagens ferais e pelo fato do artista querer sexualizar essa versão humanizada dele. Não é tão controverso quanto o de ferais, porque qual é a ideia da sexualização versão humana? É mais explorar o corpo humano da maneira sexual, como o próprio nome diz. Mas assim, só porque a pessoa se atrai por esse tipo de conteúdo, não significa que esse usuário automaticamente tem interesse em animais. Não é bem assim. Eu sei que tem casos que acontecem, mas a comunidade de furry repudia conteúdos que promovem a zoofilia. Desculpa essa longa opinião, mas é necessário falar os fatos sobre isso. Mesmo eu não curtindo mais conteúdos no Safe for Work, eu não acho certo ficar descriminalizando artistas desse meio. Voltando para o assunto, esses boatos de pornografia de feral só começaram a se espalhar por alguns usuários do Discord, e no Twitter tinha rumores de que ela tinha um servidor de conteúdos not safe for work, mas não tem comprovações. A única coisa que afirma que a Mouse Mice desenhava essas coisas é a arte do Umbrock, que foi postado por outro usuário no Fur Affinity em 29 de dezembro de 2018. Ou seja, na época ela tinha 14 anos, quando começou a se envolver com artes not safe for work. E o servidor do Alex Hater of Sets foi um dos principais locais onde o drama começou a se espalhar, e ele mentiu a sua idade para poder ter acesso a sites adultos. E ele se recusou a falar sobre isso com a Mouse Mice, e que ela supostamente bloqueou a sua conta no Twitter para negar a responsabilidade pelos rumores de conteúdos not safe for work, sendo que na verdade ela bloqueou por conta das constantes ameaças que veio recebendo por conta do meme. E quando o Alex foi criticado por essa alegação, ele não levou a sério e fez postagens aleatórias e pediu para a comunidade do Discord da Retromedia atacar aqueles que estavam questionando as suas alegações. E o Robotic Deck alegava que a Mouse Mice que tinha postado pornografia infantil por meio de uma captura dela no Facebook, mas sem nenhuma prova concreta sobre essas alegações, a não ser uma postagem lá no Facebook, de um grupo lá no Facebook, que é do Club World, que é uma das artes meio sus da Mouse Mice, mas sem nenhuma apresentação de conteúdo pornográfico. E ele desejava que ela fosse de F, mas essas não foram as únicas acusações que afetaram negativamente essa artista, já que em torno de 2023 até 2024, o namorado dela acabou expondo seus dados pessoais, como nome completo, PayPal, contas privadas e sociais. E sabe por quê? Por conta do meme do Boy Kisser, sendo que é um meme que nem foi ela que fez. E também já teve algumas situações onde alguns usuários meio que odiavam esse meme, ou até teve alguns que defendiam esse meme, onde esse meme do Boy Kisser era brutalmente ferido, ou até fazendo artes de gore dele, ou até criando situações ainda mais pesadas e criminosas na situação, o que acabou contribuindo para que esse artista fosse a público se pronunciar dessa situação, e chegando ao ponto até de bloquear sua conta pessoal do Twitter, para evitar esse doxing ainda maior. E inclusive, um animador chamado Jun Andimats, que é conhecido por produzir animações sexualizadas, fez um remake do Boy Kisser, onde a proposta é basicamente essa, ser provocativo. O que chega a ser mais deprimente é que esse gato tinha sido feito apenas por diversão e para treinar animação. É tanto que a Mouse Mice não queria que se tornasse popular ou algo do tipo. Aí ela acabou sofrendo hate por algo que ela nem fez, ou atacando sem entender o lado dela. E todo esse ataque foi uma das maiores injustiças que rolaram na comunidade. Hoje em dia, a Mouse Mice continua produzindo boas artes, só que pelo Instagram, e tem deixado de lado essa comunidade not safe for work. Sinceramente, esse escândalo foi uma das maiores injustiças que rolaram com o artista, mas eu fico grato que essa artista esteja bem e tenha se distanciado das polêmicas e da rede social radioativa. Bom, eu espero que tenham curtido esse vídeo. Deu bastante trabalho para poder pesquisar e encontrar as informações do que aconteceu. Embora algumas alegações que eu acabei vendo, não tem muitos prints para afirmar todas as acusações contra a Mouse Mice, mas mesmo assim é meio que uma injustiça com o que aconteceu com ela. Bom, enquanto você já conheceu o meme do Boy Kisser, o que você achava desse meme? Deixe seu comentário abaixo, e se tiverem gostado, considere se inscrever no canal e deixe o like no vídeo para você não perder as próximas novidades, beleza? Então, no mais é isso, até mais e fique bem!